Realize o seu sonho de ter aquele modelo em miniatura tão desejado. Venha para a Oficina de Kits. Patrocinado pela Decalques Brasil. Olá pessoal, eu sou o Luiz Bárbaro aqui da Oficina de Kits e venho trazer para vocês mais um review aqui na oficina. Hoje um kitaço, hein pessoal? Ó, vou até mostrar a caixa aqui, ó. É um Horton HO229 da Zoukei-Mura na 1,48. Tá? Vou mostrar em detalhes esse kit e explicando mais ou menos como é que funciona, manual, essa parte da Zoukei-Mura, né? Que às vezes o pessoal acha que é tudo lindo e maravilhoso e não é bem por aí, tá? É um kit complexo, difícil, tá? O manual tem algumas erratas que já vieram corrigidas, então vou mostrar tudo no detalhe para vocês aí. E sejam todos bem-vindos. Estamos juntos aí, vamos pro review. Então pessoal, estamos aqui com o nosso Horton HO229 Zoukei-Mura na 1,48. Vou mostrar para vocês primeiro a parte da arte aqui da caixa e a caixa em si. Tá? Vamos lá. Uma arte até simpática, né? Para ilustrar o modelo, sendo que é um modelo que não temos assim uma prova que ele realmente tenha voado, pelo material aí que eu puxei, pelas informações e aí contato com o pessoal aí mais especializado, né? Nesses aviões, vamos dizer assim, exóticos alemães, né? Não chegou a voar, pode ter sido feito algum teste, alguma coisa, mas realmente não chegou a voar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, a frente da caixa vem com o nome, e aí tem a Zoukei-Mura, né, em japonês aqui escrito. Vamos ver, a lateral aqui nós temos alguma coisa japonês, inglês, algumas ilustrações aqui do modelo montado, né? Aqui seria ele montado, tá? Fotos. Deste lado nós temos a descrição, escala, o número no caso da série da Zoukei-Mura. Desse outro lado, mesma coisa. Agora, deste lado aqui, dessa face, nós temos aqui o modelo também montado, só que todo aberto. Veja bem. E no caso aqui, eu vou montá-lo parcialmente aberto. A ideia, vamos ver se não vai mudar no decorrer do projeto, mas a ideia é fazer a parte embaixo fechada, a asa, né? Então, se olhando por baixo, ele está fechado, toda essa parte. Essa parte da frente é também encaixada aqui, né? Só uma parte da fuselagem. E a parte superior das asas, essa parte da fuselagem aqui no meio, aberta. E eu quero ver se eu deixo só um motor aqui. O outro, no caso, ele vem uns cavaletes para você montar, você colocar o motor lá de fora, separado. Então eu vou montar um desse jeito e o outro interno assim. Então na parte de cima vai ficar quase assim, vai ficar mais fechado embaixo, essa parte da frente. Como vocês podem ver, é muito detalhado, gente. Muito. Tá? E esse esqueleto todo para você montar, essa parte interna aqui, vem todo, eu vou mostrar para vocês, vem bem separado as peças. Então tem que fazer um alinhamento aqui e tanto. Bom, a caixa é isso. Vamos abrir, né? Para abrir aqui ela é alta, né? Então ela dá uma puxadinha. Ok, vamos deixar para cá. Esse manual decalque para cá.
Vamos começar primeiro com as árvores. Então eu vou iluminar um pouco aqui. E deixa eu ver. Muita coisa, gente. Ó, vou mostrar de novo a caixa. Isso é um absurdo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 árvores. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a árvore. Vamos pegar a árvore A. Todas embaladas individualmente, tá? Só um detalhe. Vamos lá. O que nós temos aqui? Essa árvore A, nós temos as partes do um dos motores. Como vocês podem ver, ó. Vou chegar perto aqui, quero que vocês vejam isso. Olha o nível de detalhe disso, a injeção. E assim, uma injeção, ó, as tubulações do motor, tá vendo? Um nível de injeção assim incrível. As peças em si aqui, dá uma olhada, a finura, não são grossas, tá vendo? Então é um nível de acabamento bem delicado, bem sutil. Isso é muito bom para a escala. Tem que ter um cuidado maior para que você no manuseio não quebre nada, tá? Esse é o detalhe. Mas na parte de acabamento fica muito melhor, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Então essa árvore A. Vou passando aqui, porque senão o review vai ficar bem grande hoje, hein? Ó, essa é uma outra A. Mas é a mesma coisa, a mesma árvore também, mesmo número, tá igualzinho. Então nós temos duas dessa da parte de motores. Na sequência B. Depois vocês vão ver no manual que ele começa realmente com a montagem dos motores, tá? Para realmente já decidir se vai deixar dentro ou fora os motores. Vamos lá. Na árvore B nós temos a parte do esqueleto dele interno. E esse avião, só um detalhe, ele tem as partes de metal e tem partes de madeira, tá? Tem alguns detalhes em madeira, as asas é uma mistura com madeira e metal para reforçar, então tem que dar um destaquezinho nisso tudo, ok? Aqui, ó, toda essa parte, vocês podem ver que é a parte interna, aqui também faz parte. Que você vai montando que nem umas partes, depois que nem um sanduichinho assim. Vocês podem ver, olha o nível de delicadeza disso, gente. Que é a parte do banco, do assento, né? Mas olha aqui, ó. Daqui dos controles do painel. Tá vendo? Fora realmente o nível de detalhamento, né? Incrível. E como eu falei, muito, muito delicado. Tem que ter um cuidado a mais aqui. E vamos para C. A C, a gente continua em umas partes internas, umas partes do encaixe, depois com a asa. É aqui que eu falo que aqui você tem uma mescla. Deixa eu dar isso, chegar aqui. Uma mescla onde você vai ter metal e madeira.
Tem umas partes aqui que são em madeira e outras partes aqui que em metal. A parte dos pneus, né? Roda e pneu. Nós temos aqui também a parte do interna também aqui, trem de pouso. Aqui são os pedais internos, né? Muito delicado, o trem de pouso, uma parte dos dois trens traseiros, né? Tem o trem dianteiro, que ele é bem largo, né? Muito delicado, gente. Muito bem injetado também. Vamos com C, árvore. E vamos para D. Na D temos outras partes aqui que compõem a parte de encaixe para fuselagem, né? A asa para fuselagem. Os armamentos, aqui as metralhadoras, tá vendo? Tem duas, vai ficar uma de cada lado, né? Muito detalhada, muito bem ajeitada. Nossa, esse cano aqui super fino, tem que se tomar um cuidado e tanto, né? Esse aqui também é onde vai a munição. Muito bem acabado. Muito detalhe, gente. Então eu vou sair fora da ordem aqui, só para eu deixar a parte de transparência para o final. Aqui nós temos uma outra árvore, que aí, essa parte aqui é que vai conectada na asa. A asa vai vir, vamos dizer assim, aqui ó, né? E essa parte vai conectada na fuselagem, né? Então faz a junção entre a asa e a fuselagem, que também tem partes. No caso aqui eu acho que é só metal, não tem a madeira, que é bem parecida com outra peça ali, só que aquela tem umas partes em madeira, essa não tem, que eu vi pelo manual ali. Muito bem injetado. Aqui a mesma, tá? Não vou nem passar muito para vocês, que é a mesma, que é a árvore, letra L. Aqui o que nós temos? Nós temos os tanques, alguns detalhes da fuselagem, mas aqui principalmente o que nós temos aqui, essa árvore toda, é praticamente todos os tanques de combustível, tá vendo? Esse aqui, ó, aqui muito bem detalhado, o plástico liso, muito liso. Os encaixes do tanque aqui também, o complemento. Nossa, muito bem feito, muito liso. Um detalhezinho fino aqui que tem que tomar cuidado de encaixe. Junção com outro tanque. Meu Deus. E esses tanques ficam legais porque, como vai ficar aberto em cima, ele vai ficar num metal, né? Tipo aço inox em cima. Bom, vamos para G, que é a estrutura das asas, o esqueleto interno. Como eu falei, é uma mescla também de madeira metal. Tem umas partes em metal, outras partes em madeira. Então aqui você tem uns outros detalhes aqui que não sei bem o que é, que preciso ver, mas aqui eu sei que são a estrutura das asas, tá? E por aqui vocês percebam que é muito delicado e muito detalhado, olha isso. Como aquela imagem que eu mostrei, né? Você via todo esse esqueleto interno. Muito bem injetado, pessoal.
Bom, agora vamos para as partes transparentes, né? Como eu falei, também pode ser montado fechado e não pintado. Pode ser todo no acrílico, porque toda a parte fuselagem, tudo é toda em acrílico. Ó, esse é o vulgo, vamos dizer assim, o bico da frente do avião, como vocês podem ver. E mesmo em acrílico, deixa eu ver aqui se vai dar para ficar da luz. Vocês estão vendo, tem uns rebites, tudo direitinho, tá? As linhas de painel, os detalhes, os rebitezinhos aqui do lado, muito detalhado, tá? Aqui na parte de baixo. No caso, eu não vou deixar partes transparentes, eu vou deixar sem as partes, né, ao lado, tipo um cenáriozinho, mas não seria nem uma vinheta, tá, pessoal? É mais para expor mesmo, tá? A ideia, né? Vamos ver no decorrer, que isso aqui é um kit que demora muito para ser montado. Mas aqui no caso não vou pintar mesmo, tá? Tanto o lado de fora como o lado de dentro, com as cores certas aí do avião da época. E isso aqui eu pretendo deixar ele com essa parte encaixada pelo menos, tá? Pintado. Que aqui é o cockpit e tal, então pretendo só deixar a parte da fuselagem aqui que eu vou mostrar agora. Vou começar aqui pela... E essa foi a árvore F, tá? Vamos para a árvore K. Nessa nós temos as asas em si. No caso aqui, me parece a parte... temos a parte superior e inferior aqui da mesma, né? Os flatzinhos, né? As asas que vão encaixado, tudo separado. Percebam que é toda em acrílico transparente, que pode ser feito transparente se quiser, como eu falei. Mas aqui no caso eu vou pintar e vou deixar do lado de fora. Só vai ser colocada a parte inferior, tá? Que seria essa daqui, pelo jeito, pelo que eu estou vendo aqui. E aí vai ser pintado aqui da cor interna, tem que ser, e a cor externa do avião. E ser colada ali. A parte superior vai ficar fora um cavaletezinho, tá? Para dizer que está sendo feita uma manutenção, vamos dizer assim. Mas se vocês perceberem, ó, tem todas as linhas de painel e todos os detalhes, como vocês podem ver, rebites, essas coisas todas. Que assim, tem essas partes que são metal no avião e essas partes são madeira. Então, vamos para a J. Bom, temos a outra asa, mais uns detalhes, né? Que é aqui, essa parte de cobre, essa aqui é a parte que cobre o motor, né? A turbina. No caso, motor, né? A parte de trás, né? Que é a parte que sai do motor, que é a turbina. Então essa aqui é a parte que cobre. Que essa parte é em metal, tá? Vou deixar aqui, ó. Vamos ver se consigo visualizar para vocês. Como ela tá em acrílico, né? Agora visualizou mais. Tá vendo? A asa aqui também deu para ver melhor, né? Então essas partes aqui em metal, onde vai a cobertura do motor ali em cima. Tudo isso aqui vai encaixado numa fuselagem, essas partes, e aí ela vai ficar fora essa fuselagem. Eu vou mostrar para vocês aqui. Estamos chegando nela. Vamos para a última árvore, até que enfim. E aí, vou para aí. E aqui nessa vocês podem ver a fuselagem toda do avião, tá? Ó, a parte inferior, essa vai ser pintada. Essa aqui faz parte da parte inferior também, ó. Vocês podem ver,
também vai ser pintada, e essa parte aqui é metal, tá, pessoal? Essa parte por dentro vai ser de metal mesmo, mas provavelmente eu vou pintar da cor que eles pintavam original. Eu vou tentar dar um efeito na madeira, um pouquinho descascada, mas bem de leve, para ver se fica bom. A parte do bico da frente, a cockpit, né? Que é a transparência mesmo, que é a transparência, porque as outras, se vocês percebam a fuselagem superior que eu falei, né? Ela também vai ser pintada, mas vai ficar fora. Isso aqui vai ficar toda aquela grade aparente, né? Então vai ficar fora, pintada, é claro, dos dois lados, né? Mas aqui vocês conseguem perceber a diferença entre, tá vendo? Aqui o fosco, ele é meio, o acrílico é meio fosqueadinho, assim, é transparente, mas é um fosqueadinho, justamente para você permitir a pintura, né? Enquanto que a parte que não vai pintado, que é a parte de vidro mesmo, ó, é totalmente transparente, como vocês podem ver aqui no cockpit, tá vendo? E aqui nele mesmo vocês podem ver que essa parte vai ser pintada de trás, ela já é mais fosca, e aqui, né? Mas todo com rebite, tudo direitinho. As portas, os porões das rodas, né? Toda essa parte que pode ficar transparente, né? Pode ver internamente, mas é isso aí. E chegamos ao fim desta fase aqui. Vamos passar agora primeiro pelos decalques, aqui separado. Não há uma quantidade grande, vocês podem ver. Aqui tem os decalques e os stencils na mesma cartela. No caso aqui, é produzido na Cartograph, gente, na Itália, aqui ó, na Cartograph, tá aqui ó, tá com Zucchemura, mas tá aqui ó, by Cartograph made in Italy. Então, qualidade boa, né, meu? E aqui os detalhes, tem até os painéis e um decalque muito bem feito do painel. Não sei se vai conseguir. Acho que sim, olha lá. Muito detalhado, até com cor, assim, olha, uma coisa legal. Na verdade temos 3 versões, né? Você vê qual que é a mais combina, porque não foi um critério, né, deles, né? Então temos 3 versões aqui. Elas vêm separadas, é claro, por questões, né, de proibições. E é isso. E essa parte aqui que vai... Na verdade aqui eu acho que nós temos aqui 3 versões, tá, gente? Me perdoe, mas são 3 versões. Agora que eu vi aqui, depois eu vi no manual, são 3 versões. 1, 2, 3. Por isso das 3 aqui também. E as coisas são 3 versões diferentes. Então nós temos aqui um manual e algumas erratas aqui que eu já vou mostrar para vocês depois. Então nós temos aqui, como eu falei, uma versão já está aqui. E que não é essa que nós vamos fazer. Tá? Ilustração básica em inglês e japonês. Deixa eu ver aqui as outras versões. E as outras estão aqui. Na realidade, exemplo, né? Porque tem uma versão que nem aparece aqui, mas tem ali os decalques dela, né? Mas deve ser bem parecida com essa daqui. Foi colocada ali, né? Vocês podem ver. Vamos para o manual. Uma breve história aí do Horton. Algumas orientações, tal. A carta de cores, que eu já andei rabiscando aqui, né? Para ver as cores que eu tenho, que eu vou precisar, que dá para adaptar, que eu tenho igual, parecido e tal. Então aqui eu já fiz, né? Ela vem com com a RLM, né? E vem com a Mr. Color da Gunze, referência com a da Gunze. Como vocês podem ver aqui, ó, C60, C tudo da Gunze, tá? E aqui
RLN. Essa referência aqui é interessante porque você consegue, né, mais fácil as tintas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, vamos ver quantos passos ao todo, minha gente, só para a gente ter uma ideia. É, 35, 36 falando ó, completo, né? Só para dar uma visão geral, mas vamos falar que nós temos de montagem 35 passos. Bastante, hein? 48 é muita coisa. Aqui nós temos a montagem, inicia, como eu falei, com os motores. Como vocês podem ver, tem a indicação, é bem detalhado, tá? Tem uma visão aqui mais fixa de onde vai ficar cada componente, como vocês podem ver aqui, ó, ele abre aqui, aí dá uma tela aberta aqui do lado, né? Ó, com todas as cores específicas aqui. Aqui em cima vem com detalhamento em cores, ó, por exemplo, nessa página você vai utilizar essas cores. Nessa página você vai utilizar essas cores e assim por diante. Eu achei muito interessante isso no manual. Mas bem poluído, tá, gente? Assim, bem muita coisa. Porque senão ia ficar muitos passos. Eu acho que eles tiveram que dar uma enxugada, assim, para juntar mais. Aqui a parte, como eu falei, do motor. Aqui no detalhamento e onde vai ser as cores certas para pintura. Você pode ver que só o motor, deixa eu ver quantos passos, ó, nós temos 5 passos só para a montagem do motor. E aqui, como eu falei, nós temos o cavalete ali, que está não sei se vocês podem ver como que é interessante como eles colocaram, eles aproveitaram as árvores aqui, as laterais aqui onde tem tá vendo? Fizeram achatar, fizeram o próprio molde aqui do lado, né? Para economizar espaço na árvore, né? E aí você monta ele aqui, claro, aí você pode fazer de metal, madeira, como quer, né? E aí fica assim, ó, que eu pretendo fazer com um dos motores, tá? Colocar ao lado e colocar em cima dos cavaleiros. Como vocês podem ver, existe um nível gigantesco de detalhes no motor. Mesmo deixando aberto a parte de cima, vocês não vão visualizar todo ele, né? E se perde. Então é isso. Vai ser feito um dos motores desse jeito. Vamos para a outra parte aqui. Então, no passo 6 ao passo, ó, do 6 ao 11 é toda a parte interna da aeronave. Como vocês podem ver, todo aquele esqueleto, todas aquelas peças vão se juntando. Então aqui nós temos que tomar cuidado com o alinhamento. Uma coisinha fora do alinhamento, uma hastezinha dessa, pronto, já fica tudo torto. Então, tomar cuidado com isso. Não tá devagar, alinhe, pegue o paquímetro, gente, sabe? Use o paquímetro, isso é bom. Fazer essa parte do alinhamento. Então vocês podem ver, ó, vai montando, tem outra parte, essa aqui é a parte de junção, onde nós temos a junção depois com as asas aqui. E já tem toda a parte da pintura, tá, gente? Você vai ter que montar uma parte e pintar, porque você vai, aquele negócio tem que pintar de dentro para fora agora, diferente um pouco de alguns modelos, né? E claro, de aviação você monta também a parte do cockpit, tudo pinta, né? Só que aqui é mais do que isso, é a parte interna toda do avião. Então tem partes que nem aqui, ó, que são de madeira.
Só tem uns pluguinhos aqui, né, presilhas de metal. Também temos que ver tudo isso aí, tá? Tem que ser visto tudo. Aí. Até chegar no passo 12 aqui, ó, que tem a estrutura montada. E aí vem a parte que é metal, né? Que dos controles do avião, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tá ressaltado aqui. Isso aqui vai ser uma cor alumínio, diferente do interior. As hastes que comandam o avião. É bem complicado isso, que eu estou vendo aqui, é bem... Aqui tem o armamento, tá vendo? Passo 14 o armamento, aí vem os detalhes, né? Colocação onde vai, da fuselagem, onde vai ficar preso aqui os motores. E cada uma das partes identificadas com as cores, ó. Olha a complexidade da coisa. Ó, uma visão cortada aqui na lateral para vocês verem. Olha, vai aparecer aqui o armamento. Então isso que vou deixar aberto, você consegue ver por cima. E aí um dos motores só colocados. Aqui no outro passo 16, o complemento, né, aquele que eu falei que fecharia o sanduichinho aqui, né, que é essa outra estrutura aqui por cima. Aqui nós temos os detalhes, uma visão superior, né? E aqui os detalhes do cockpit, né? Que é bem simples, com os comandos aqui. O painel de instrumentos. Aqui detalhando cada um deles, né? A colocação do painel em si. Aqui a parte dos trens de pouso, né? As rodas. A parte de cima da calota da roda aqui também. Aqui é uma visão como ele tem que ficar. Tá? Isso é interessante para você ver sempre o alinhamento. Né? Como você pode ver aqui, ó. Uns outros detalhes aqui em cima, pode até fazer um scratchzinho aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Chegar bem perto. Aqui, isso aqui tudo é a fiação. Então daqui saem os fios aqui de conexão elétricos, tá? Então você pode fazer uma conexão com o motor, isso e aquilo aqui em cima. Interessante, pode ser feito também. Vou ver se dá. Porque às vezes é muito mais complicado e não vai dar uma realce assim, no modelo, né? Aqui já começa o fechamento, né, com a carenagem. Como eu falei, eu pretendo colocar só essa a frontal, né? E a parte de baixo, como está aqui. Então, toda essa parte aqui, ó, isso aqui eu pretendo colocar, que é a parte inferior. E vai ficar assim, praticamente, sem um dos motores. E aqui eu vou deixar aberto, com as asas encaixadas. Aqui tem as outras partes aqui. Então aqui começa a parte de cima. A parte de cima, como eu falei, montar desse jeito, só que utilizando do lado de fora, vai ficar para o lado de fora. Aqui no passo 25, você tem a parte da estrutura das asas e dos tanques internos. Você tem que montar isso aqui em conjunto. Você faz os tanques e conecta aqui, aí depois a asa desce. Vocês podem ver aqui que é cada um, a cor do tanque, os encaixes, detalhamento. Aqui, ó, o encaixe das asas aqui depois. E aí
no caso aqui, nesse passo 28, está mostrando o fechamento total. E aí, no caso, eu vou fazer esse fechamento embaixo só. E aqui em cima vai ficar aberto aqui também. Né? Vai ficar, esse aqui vai ficar fora, né? Ao lado. Tem essa parte. E aí eu tenho os exemplos dali fora, como que se essa parte, isso aqui fica fixo na parte de baixo. É interessante que aí tem cor do metal, muito legal aqui. Né? Toda essa parte aqui também. Faz parte da asa, é muito detalhado, gente, ó. Nossa, muito detalhado. Aqui você pode ver tudo. Porões das rodas, aqui também. Outra parte da fuselagem. Aqui o restante do cockpit, né? Como vocês podem ver, o assento do piloto, a parte do cockpit aqui, outra parte que abre, né? Saída do piloto, tem toda uma grade, tá vendo? Você vai, isso aqui colado em cima, é muito interessante isso aqui para detalhamento. Hein? E os detalhes finais, né? As antenas, luzes, né? Pitot, essa parte toda aqui, ó. Que eu passo 35. E é isso. E aqui no manual a descrição das árvores todas para a conferência, vocês podem ver. Aqui nós temos uma outra versão, né? Como eu falei, que aqui você tem essa outra versão, mas aqui na realidade, além da versão, é parte... Ah, sim. Não é bem a versão, pessoal. Aqui é a parte dos decalques, tá? Aqui, ó. É só ler, né, meu? Decalque. Então aqui é a colocação dos decalques. E aqui tá dizendo ou esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, que é o que muda esse decalque aqui, né? Aqui é a mesma coisa, né? Só a parte da suástica aqui que não vem mostrando, mas vocês sabem por quê. E é isso. Aqui a pintura da versão que nós vamos fazer, que é a principal. Eu vejo que tem partes em metal, né? Tudo isso aqui vai ser pintado fora, né? E é isso o manual. Só que tem um detalhe, pessoal. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui são o que? Erratas. Tá? O que acontece? Eu vou dar uma explanada rápida aqui para não ficar consumindo muito tempo, para vocês entenderem só o contexto que existe erratas nesse kit. Então vocês têm que ficar preparados. Sempre consulte se vocês não receberam no kit esse catálogo aqui com erratas, tem na internet, é só baixar e imprimir, tá? Porque eu percebi que isso foi feito posterior e alguns kits que saíram na época do lançamento não tem isso aqui, tá? Então fique de olho nisso. Que tem vários passos, 12, 16, 17, 18, 19, 20, ó, falando sobre essas erratas. Vou passar rápido aqui para vocês entenderem, ó. Naquela parte onde nós temos a colocação desse que seria os controles, né, de navegação do avião, vamos dizer assim, o que acontece? Está especificando para não colar o que não está lá. Então, se você colar, às vezes você vai fechar outra parte para colocar os motores, não vai dar certo. Então, você tem que montar isso aqui, deixar separado e colocar na outra ordem. Então, aqui está dizendo a ordem que tem que ser feita, que está errada do manual, tá? Aqui, mesma coisa, como tem que ser feito, o encaixe certo, por onde tem que ser passado. Aqui também na parte do cockpit, como vocês podem ver, como vai ser conectado,
ó, onde vai cimentar certo, onde não vai, porque às vezes fica a dúvida, né? Aqui também os pedais do painel, a fixação, que até, deixa eu dar uma olhadinha aqui só como exemplo, qual as partes que tem que ser cimentado aonde e assim por diante. São detalhes, tem algumas coisinhas bobas aqui que não tinha nada a ver. Tem mais para certificar aqui, ó, a parte onde ficam os encaixes. É um detalhamento a mais que eles estão passando e alguma coisinha que não foi falado no manual, tá? Se baseia mais ou menos nisso, essas erratas aqui. Não é nada demais. Como fica aqui uma visão mais focada, né? Que não tem ali no manual. É isso aí, pessoal. Não é nada... É bom ter, porque a gente consegue tirar algumas dúvidas aqui, né? Como fixar melhor, né? Corrigir algumas coisas que deixaram de ser faladas, né? Acrescentar coisas, no caso, né? E assim. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso review unbox. Vamos passar para a câmera principal. Minha cara feia aqui. E eu quero agradecer a Decalques Brasil, Mário, muito obrigado, que esse review aqui foi patrocinado, tá, o kit, pela Decalques Brasil, pessoal. Vamos lá, precinho, ó, chuchu, hein? Coisa boa, esse que vocês só encontram lá, hein? Vamos lá, fala com o Mário. Vocês conhecem o Mário? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não deixem de comentar, de dar o likezinho, compartilhar o vídeo, tá? Se inscrevam no canal, tá? E até o nosso próximo vídeo. Até mais! Patrocinado pela Decalques Brasil. Realize o seu sonho de ter aquele modelo em miniatura tão desejado. Venha para a Oficina de Kids.